ok? Agora a gente vai falar sobre o famoso e conhecido Linux, ok? Linux, pessoal, é um termo popularmente empregado para se referir a sistemas operacionais que utilizam o kernel Linux. O núcleo, ou kernel, em alemão, tá, foi desenvolvido pelo programador finlandês Linus Torvalds, inspirado no sistema Minix, ou seja, ele não se baseou no Unix e não se baseou no GNU, ele se baseou no Minix. Porém, como o Minix é baseado no Unix, a gente pode dizer que também a base inicial do kernel era o próprio Unix. O desenvolvimento do Linux é um dos exemplos mais prominentes de colaboração de software livre e do código aberto, foi o que fez realmente essa comunidade, as pessoas falarem tanto de software livre, de Linux. Foi o cara certo, na hora certa, cara, assim, ele deu muita sorte por todos os momentos, porque como vocês viram ali anteriormente, desde 83, 84, que o Richard Stallman estava trabalhando ali em cima da questão do software livre, em cima de toda a questão de desenvolvimento de um sistema operacional, essa coisa toda. Mas foi o Linus Torvalds que levou toda a fama e levou toda a glória e realmente foi quem fez o Linux aparecer em todas as capas de jornais, de revistas, começou a soltar aquelas revistinhas com CDs do Linux, a cara do Linus Torvalds, todo mundo conhece, do Richard Stallman, eu acho que alguém aqui conhece ou conheceu o Richard Stallman? Já viu a foto dele, já ouviu falar dele antes do curso? Eu penso que pouca gente, pessoal. E por quê? Porque era um cara que tinha cara de nerd, tinha um cabelão. Eu vou mostrar para vocês a foto dos dois. E ele não era uma pessoa tão carismática, não é até hoje, na verdade, uma pessoa tão carismática. Só que o Linus era um finlandês, loiro, estava ali, era novo, já tinha um marketing pessoal muito mais elaborado ali, muito mais proeminente a ter sucesso. E acabou que ele foi quem levou a fama e a glória da questão do software livre, e acaba todo mundo dando a ele toda essa fama, mas a gente vai perceber que isso é um pouco divergente em relação à história. Tá? O kernel também não foi feito só por ele, foi desenvolvido com a ajuda de vários programadores voluntários através da Usenet, que foi um sistema de lista de discussões existente desde o primórdio da internet. Era ali um antecessor do IRC, tá? Era grupo de pessoas de lista de discussão, onde as pessoas entravam, como hoje tem Slack, aí o Discord e vários outros. Foi uma das coisas também que ajudou muito o Linus Torvalds a ganhar essa notoriedade e esse apoio mundial, porque foi logo ali no surgimento da Usenet, da internet para as pessoas mais comuns, ou seja, já saiu um pouco do núcleo acadêmico para ir para as casas das pessoas, dos desenvolvedores, dos nerds da época. E aí acabou que em 5 de outubro de 91, ele anunciou a primeira versão oficial do kernel Linux, tá? Do núcleo Linux, e a versão era 002, e em 92 ele mudou a licença do Linux, ou seja, em 91 essa versão ainda era uma versão dele, ou seja, era uma versão proprietária, ele não tinha ainda liberado o código para ninguém, mas em 92 ele percebeu que não ia conseguir fazer aquilo sozinho. E ele percebeu que a Usenet e essa ideia de comunidade de software livre era muito importante para ajudar ele a terminar. E aí ele mudou a licença do código do kernel, tá? Da licença própria, ou seja, uma licença dele, que ninguém tinha acesso a isso, para poder tornar compatível com a versão GPL do projeto GNU, ok? Mas por que GNU Linux, tá? A Free Software Foundation, que eu falei para vocês que é aquela fundação lá do Linus Torvalds, do Richard Stallman, e os seus colaboradores, eles recomendam, pessoal, até hoje, tá? Que usem o nome de todo o sistema Linux de GNU Linux para descrever o sistema operacional, como resultado de uma disputa controversa entre membros da comunidade de software livre e código aberto. O Linus Torvalds e o Richard Stallman nunca se bateram. Se vocês procurarem na internet, aí tem várias cenas engraçadas dos dois discutindo seriamente em eventos, em palestras, na própria internet, Twitter e por aí vai. Justamente por isso, porque o Linus Torvalds acabou não dando também os louros a Richard Stallman, ele levou toda a fama, né? Um garoto novo, ganhou toda notoriedade no mundo todo, ganhou muito dinheiro, era um cara excepcional em relação à tecnologia. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas que ele inventou e que ele acabou contribuindo e contribui até hoje para a comunidade, mas ele acabou não dando essa reconhecimento para que
o projeto GNU, Richard Stallman e a Free Software Foundation pudesse ter em relação ao que eles desenvolveram 10 anos antes do próprio Linux inventar ou imaginar em construir o kernel. Tá? O site do próprio GNU, ok, ele informa o seguinte, isso aqui é um texto que eu tirei de lá. Há realmente um Linux e essas pessoas estão usando, mas ele é apenas uma parte do sistema que eles usam. Linux é apenas o kernel, o núcleo, o programa no sistema que aloca os recursos do sistema para outros programas que você utiliza. O núcleo é uma parte essencial de um sistema operacional, mas inútil por si só. Ele pode apenas funcionar no contexto de um sistema operacional completo. O Linux é normalmente usado em combinação com o sistema operacional GNU. Todo o sistema é basicamente GNU com um Linux adicionado, ou GNU Linux. Todas as distribuições chamadas de Linux são, na verdade, GNU Linux. Ou seja, pessoal, o kernel, tá? O Linux, que a gente tanto fala Linux, na verdade é só uma peça fundamental de um sistema operacional, ok? Que é chamada de kernel, tá? Ou seja, o que a gente tem é um kernel Linux, que realmente, por si só, ele não funciona para nada. Se você pegar um kernel, você não consegue... se você pegar o Linux mesmo, né, o kernel, você não consegue fazer nada com ele, se você não tiver uma base de sistema operacional por trás dele. Eu vou mostrar para vocês aqui o site do kernel, tá? Que é o site oficial, que é o kernel.org. Isso aqui realmente que é o Linux, que é isso aqui, ó. Você pode baixar aqui, a versão, por exemplo, mais nova aqui é 5.13. Okay? Quando você baixa aqui, pessoal, isso aqui é o Linux, tá? O que a gente usa, o Debian, o Ubuntu, Mint, milhões de distribuições que existem, não é uma distribuição Linux, tá? É uma distribuição GNU Linux. Ele não tem só um Linux, ele não tem só um kernel, ele tem todo o sistema operacional, que são compiladores de programas, tem planilhas de texto, várias outras coisas que englobam o kernel para fazer com que você consiga utilizar um computador como sistema operacional. E por isso que é muito recomendado, se vocês verem normalmente quando eu me refiro em minhas postagens e nos meus cursos, eu sempre me refiro ao GNU Linux. Eu, sinceramente, assim, eu já trabalho com Linux há mais de 20 anos, há uns 20 anos, eu acho muita deslealdade o que fazem com que as pessoas realmente trabalham com tecnologia. Quem é de fora, quem não trabalha diretamente com isso e tal, chamar as distribuições só de Linux, eu acho realmente um desmerecimento ao trabalho que o Richard Stallman e o projeto GNU fez. Tá? É muito comum também eu chamar de Linux em algum evento, em alguma palestra que eu dou, acabo ali, até a curso aqui vocês vão me ver várias vezes chamando só de Linux, a distribuição, mas eu gosto muito de tentar colocar na cabeça de vocês, até para vocês conhecerem um pouco da história, conhecer essas pessoas, se interessarem um pouquinho mais, para vocês verem que não é só simplesmente um Linux ali, a gente vai falar sobre kernel, eu vou mostrar para vocês um desenho de como é essa distribuição entre o kernel e o sistema operacional e as ferramentas, vocês vão ver o quanto é importante e interessante. Eu acho até mais interessante, até eu sempre falo com meus alunos, que é um pouco até da minha paixão pelo sistema, mas pelos sistemas em si, por toda a história disso, pelo Unis, pelo Richard Stallman, eu participei bastante, muito tempo da comunidade do GNU, do Free Software Foundation, e eu acho que realmente não é desmerecimento nenhum do Linux dizer que só existe por causa do GNU, e o GNU também só dizer que só realmente conseguiu toda essa efetividade de se conseguir essas distribuições existentes por causa do Linux, ou seja, é a junção dos dois. Mas aí tem os bastidores, as brigas dos dois, a vaidade, a coisa toda, mas para quem está estudando, para quem é acadêmico, para quem realmente quer aprender sobre a distribuição, sobre a ferramenta, eu acho que é bastante importante vocês terem essa base e esse conhecimento, até acho que até dá um gásinho a mais, um tesãozinho a mais de vocês estarem aprendendo sobre isso, não só indo ali para a tela preta e começar a dar comandos sem conhecer um pouquinho sobre isso. Aqui continuo sobre informações do próprio GNU, tá? Mostrando que muitos usuários não estão totalmente a par da diferença entre o núcleo, que é o Linux, e todo o sistema operacional, que eles entendem, o chamam de Linux. O uso ambíguo desse nome não promove o entendimento. Esses usuários geralmente pensam que Linus Torvalds desenvolveu todo o sistema operacional em 91, com um pouco de ajuda. E ele continua. O que eles acharam não foi nenhum acidente, foi o que não exatamente um sistema GNU. O software livre disponível compôs um sistema completo porque o projeto GNU já estava trabalhando desde 1984 para criar um. No manifesto GNU, nós definimos o objetivo de criar um sistema livre, similar ao Unix, chamado GNU. Ou seja,
realmente, em 84, o primeiro projeto, o primeiro sistema operacional, a primeira ideia de software livre, só não foi do Linux, tá? Foi do GNU. O Linux veio depois e realmente deu uma ajuda, um boom grande, mas é bastante legal. Eu achei bastante interessante vocês conhecerem isso. O próprio anúncio oficial do GNU também ressalta alguns dos planos originais para o sistema GNU, e quando o Linux iniciou, o GNU já estava quase pronto, ali com seu kernel, que era o kernel URD. Tá? Aqui, pessoal, tem alguns links aí no material de vocês, que é o Linux do própria Fundação de Software Livre, tá? Tem um manifesto aqui em português onde vocês conseguem ver essa treta toda aí e o manifesto completo explicando por que o uso do próprio do GNU. Tem o site do próprio GNU, né, que é do sistema operacional GNU. Tem um manifesto aqui, eu até botei o link direto para vocês verem. E tem aqui uma explicação, tá? Que é baseado nesse texto completo aqui que eu fiz esses slides, para vocês verem aí por que realmente existe o Linux e existe o sistema GNU, tá? E fala um pouquinho dessa questão de licença GPL e alguns outros entendimentos. Eu acho bem legal para vocês que estão entrando agora no mundo de software livre, no mundo do Linux, vocês darem uma olhadinha, dá uma lida, dá uma olhada, até para vocês se familiarizarem, inclusive porque na certificação Linux Essentials, tá? Cai bastante informação sobre isso, sobre as licenças de GPL, sobre o GNU e algumas coisas mais, ok? Vou falar um pouquinho sobre curiosidade. Lembra que eu falei lá na frente, desculpa, lá atrás, que o Richard Stallman tinha escolhido o nome GNU por causa do GNU e not Unix, ou seja, o GNU não era o Unix. Porém, existe uma coincidência. Ninguém até hoje, pelo menos eu já pesquisei, já conversei com as pessoas, não tem uma confirmação de que realmente foi colocado por causa do mamífero chamado GNU, mas existe uma coincidência muito grande, tá? Do nome GNU. O GNU é esse mamíferozinho aqui, tá? Que tem essa carinha aqui de touro. Ele é um mamífero habitante nas savanas da África. E eles vivem agrupados em manadas gigantescas, ajudando uns aos outros. Por que é interessante isso? Porque o Richard Stallman e a comunidade do projeto GNU diz que até hoje que isso foi uma coincidência, que não foi por causa disso. Só que o GNU, pessoal, além de ser um mamífero bastante forte, com bastante robustez, ele é considerado um dos mamíferos que só consegue viver em manada. Por isso que eu coloquei essa foto aqui, ó, que dizem que eles, como animal, eles só conseguem viver juntos, ou seja, um ajudando o outro. Eles não, quando você vê um GNU sozinho na África, na savana, ou ele já está doente, velho, e não consegue ajudar, e ele mesmo diz, ó, me deixem aqui como preso e seguem a manada para poder vocês não ficarem para trás, ou seja, não afetar, não prejudicar toda a comunidade, e segue. Ou então ele se perdeu. Mas normalmente a ideia, tá? Assim como a ideia do software livre, do GNU, é um ajudar o outro e várias pessoas juntas criarem um produto grande, um produto bom e fazer com que aquilo evolua. A mesma coisa ali são o GNU em comunidade, ou seja, são mamíferos que eles se juntam, eles cada um tem uma atividade ali para fazer contra os predadores, os leões e tal, eles lutam juntos e continuam ali vivendo em manada. E é bem interessante que até hoje dizem que é uma coincidência, apesar de que tem essa coincidência muito grande. E agora falar um pouquinho mais sobre a questão do Linux, tá? O Linus Torvalds começou o desenvolvimento do núcleo como um projeto particular, como eu falei para vocês, inicialmente ele não tinha essa ideia de colocar para a comunidade ajudar, ou seja, ele queria o louro dessa criação só para ele, porém ele percebeu que isso ele não conseguiria fazer sozinho, tá? E aí ele, como eu falei, ele foi baseado no Minix, foi desenvolvido lá pelo Tenable, ele limitou-se a criar nas suas próprias palavras que ele queria criar um Minix melhor que o Minix. Meio que ali, lembra do GNU Not Unix, ou seja, o GNU não é Linux, meio que ele quis fazer uma coisa parecida, ou seja, eu quero fazer um Linux melhor que o Minix, ou seja, ele pegou a base que era o Minix, ele queria criar uma coisa melhor. Mas depois de algum tempo trabalhando no projeto sozinho, ele enviou a seguinte mensagem para lembra da Usinet que eu falei lá do antigo IRC, que era a lista de discussões, chamava comp.os.minix. E eu vou ler para vocês aqui o texto original, tá, que ele escreveu naquele dia. Ele falou o seguinte: você suspira pelos bons tempos do Minix 1.1, quando os homens eram homens e escreviam seus próprios device drivers, ou seja, dispositivos de drivers. Você está sendo um bom projeto. Se você está sem um bom projeto em mãos e deseja trabalhar num software, um sistema operacional que possa modificar de acordo com as suas necessidades, ou seja, você pode fazer o que você quiser com ele,
customizar, tirar alguma coisa, colocar alguma coisa. Ele falou o seguinte, ó, acha frustrante quando tudo funciona no Minix, ou seja, meio que cair naquele conceito, já tem o Minix pronto, coloco, já funciona tudo sozinho, porque eu vou me interessar em fazer alguma coisa nova? E ele meio que trouxe de novo essa discussão. Chega de noite ao computador para conseguir que os programas funcionem, então essa mensagem pode ser exatamente para você. Como eu mencionei há um mês atrás, eu estou trabalhando numa versão independente de um sistema operacional similar ao Minix para computadores AT386. Ele está finalmente próximo do estado em que poderá ser utilizado, embora possa não ser o que você espera, ou seja, possa ser que você se decepcione com o que está, mas está avançado. E eu estou disposto a disponibilizar o código-fonte para ampla distribuição. Ele está na versão 0.02, contudo, eu tive sucesso ao executar o Bash, GCC, GNU Mac, GNU Sed, Compress nele. Ou seja, foi a partir desse texto que ele colocou na comunidade, onde tinha várias pessoas, como a gente está aqui conversando, imagine que eu colocasse um texto igual a esse, e todo mundo, cara, não, vou te ajudar, vamos trabalhar nisso, disponibiliza, a gente vai te ajudar e tal. E acabou que, como estava ali no boom da internet, do início da, como eu falei, da internet, era um cara super interessante, inteligente, loiro, finlandês. Cara, isso aqui tomou uma proporção que nem o próprio Linus, ele fala que nem ele mesmo acreditou. Como desenvolvedores do mundo todo começaram a se interessar, a mandar mensagens, a responder, a ajudar, a contribuir, e que começou realmente a criação do Linux como kernel, tá? Mas a gente pode ver até no próprio texto do Linus, tá? Ele fala aqui, ó, que ele conseguiu funcionar, mas conseguiu funcionar, ó, com coisas do GNU. Ou seja, o GCC era o compilador GNU, tá? Para a linguagem C, ó. GNU Make, que é para fazer também ali ajudando na compilação. O próprio Bash, que é o shell do GNU e do Linux até hoje. GNU Sed, Compress, ou seja, você vê que ele não conseguiria fazer isso, pessoal, sem o GNU. Okay? Como também o GNU não conseguiria formar uma distribuição completa se não tivesse feito todo esse sucesso que o Linux fez durante o seu desenvolvimento. Aqui eu mostro a foto dos dois, tá? Isso aqui é há muitos anos atrás, é uma foto bem antiga do Richard Stallman e aqui do Linus Torvalds, ok? Ele, imagine esse cara aqui, ele tá até simpático aqui, cara, mas ele é um cara meio nerdzão mesmo, aquele cara mesmo antissocial, não era muito de palavras muito bonitas, muito afloradas. O Linus já era uma pessoa mais ali e acabou que o Linus ganhou essa fama toda, mas o Richard Stallman acaba sendo uma peça fundamental, pessoal, até hoje, tá? E vocês podem ver aí na internet palestras sobre ele, sobre a vida dele. Eu vou aqui mostrar, ó, ele hoje já tá mais velhinho, tá? Mas ele sempre teve essa cara mesmo de uma pessoa mais alternativa. Mas, cara, esse é o criador, tá? Se você hoje tem possibilidade de usar software livre, você tem possibilidade de ter essa comunidade que se ajuda, que se contribui, que traz benefícios para todas as empresas, para todas as pessoas, para toda a comunidade de tecnologia, é responsabilidade muito. Aqui vamos ver também o Linus Torvalds. Essa famosa foto aqui tem até uns memes com ele, alguma coisa que falaram com ele e ele não gostou e tal, mas, cara, os dois sempre brigaram, tem toda uma história aí de treta entre os dois, e aí vocês têm muita coisa interessante por trás dos bastidores que eu acho legal vocês conhecerem, tá? E esse aí é a história do nosso sistema operacional